E hoje nós conversaremos sobre comarcas contíguas. Isso aí. Quando o oficial deve diligenciar fora da sua comarca, né? Mas não é pois isso? É uma parada que eu não curto fazer não, esse negócio aí de diligência em comarca contígua. Trabalhar longe em locais desconhecidos é sempre difícil e às vezes perigoso. Só que normalmente isso acontece com comunicação processual, é o clássico, né? Citação e intimação. Quando a gente fala assim, busca e apreensão, prisão, penhora, todo mundo já fica, mas como assim? Pode? Além do pode, eu devo, eu sou obrigado aí, é opcional. Qual é o custo para o oficial e o tempo que vai levar? Então você perde o dia inteiro só para ir voltar para procurar uma pessoa. Isso não é razoável. Uma curiosidade ou até uma indignação em alguns colegas, porque, poxa, para mim é ruim, para mim é bom, a gente vai ter um monte de opinião em relação a isso nesse cenário. Tem oficiais que não concordam com o entendimento do juízo em expedir o mandado e não querem cumprir. Aí é um problema. Por quê? Muito bem-vindo a mais uma estreia da Escola de Oficiais. E hoje nós conversaremos sobre comarcas contíguas. Isso aí. Estou aqui com Daniel Faião, Mauro Faião e eu, Cleiton Alves, hoje com o dedinho machucado, mas estou aqui para gravar um podcast para vocês, tá? Essa estreia aqui no YouTube. Sempre lembrando que é bom se inscrever em nosso canal, compartilhar os vídeos com os amigos, né? Curtir, compartilhar, enviar para todo mundo, sempre fazer o ritualzinho básico de todas as vezes. No tema de hoje, nós iremos conversar e saber quando o oficial deve diligenciar fora da sua comarca, né? E quais as implicações práticas dessa atividade, não é isso, Mauro? É isso mesmo, e é uma polêmica muito grande porque trabalhar longe em locais desconhecidos é sempre difícil e às vezes perigoso. E a gente precisa entender quando isso deve ser feito e quando isso é desnecessário. Exatamente. E também temos que saber quais as regras e os entendimentos acerca do tema, né, na esfera processual, civil, né, e penal. Não é isso, Daniel? Se eu fosse professor, eu ia dizer que você está colando na prova. Tá vendo aí? Aqui nós só vamos pescar. Mas não é pois isso? É uma parada que eu não curto fazer não, esse negócio aí de diligência em comarca contígua. Você não curte fazer não? Ninguém gosta. Quem é que gosta de sair da sua região, onde você está acostumado, habituado, já você conhece, está mapeado na mente, para diligenciar mais longe em locais que você não domina? Né? Então, será que eu vou chegar lá? Será que eu vou encontrar? Quais são os riscos que eu vou me deparar lá no momento, né? Exato. E eu já fiz isso uma única vez na minha vida, mas não foi uma ordem assim específica para que eu me dirigisse no endereço, uma comarca limítrofe, etc. Foi no cumprimento de mandado de busca e apreensão. Então o depositário, o localizador, né, conforme você queira chamar, ele localizou o veículo, cujo endereço estava registrado no meu zoneamento. Eu já tinha agendado com ele, etc. No dia da diligência, ele me ligou e falou: Daniel, eu descobri que é Uber. E Uber está em movimento. Eu estou atrás dele. Vamos lá, já está agendado e tal. O Uber é um pouco mais difícil de localizar, né, por conta das próprias características do Uber. E para quem conhece Maceió, Alagoas, eu me dirigi até o Francês, Marechal Deodoro, e cheguei lá. O Uber estava transportando turistas. Nossa. Isso foi há mais de 5 anos. Ele estava transportando turistas e não teve muito o que fazer. Os turistas contrataram o Uber como motorista, então ele ficou lá enquanto o pessoal almoçava, alguma coisa nesse sentido. Tinha uma família lá. E eu me apresentei. O proprietário estava na mesa dos clientes e expliquei a situação. O carro está sendo apreendido por conta... Expliquei os motivos, né? Aí os clientes ficaram todos assustados, assim, como quem diz: quem é esse cara que eu contratei? Não entrei nessa seara, só expliquei para eles. Não, isso aqui é um processo judicial, etc., ordem de busca e apreensão. Expliquei assim rapidamente, para não entrar em detalhes, né? Sim. E a conversa com o executado, mas ali no paralelo. Enfim, esse foi um resumão da única vez que eu fiz uma diligência numa comarca contígua por esse motivo específico. Ela se transformou, na verdade, Isso. Não era para ser. O endereço estava lá no meu zoneamento, tudo certinho, bonitinho, como o oficial de justiça prefere trabalhar. Mas aí não teve jeito. E a gente tem que fazer, né? Estava em movimento. Daniel deu sorte, porque eu já peguei muito mandado em comarca contígua. Foi mesmo? Geralmente não é esse tipo, não é aquele mandado que você inicia em uma comarca e termina na outra, como essa. Normalmente são mandados que você já pega
direcionados para outra comarca, né? Seja porque o juiz não quer expedir uma precatória, seja porque realmente é uma área muito próxima e existe ali realmente uma comunicação. Às vezes tem até uma área limítrofe ali que tanto faz ser cumprido por uma comarca ou por outra, porque elas são igualmente distantes. Então, para que eu vou expedir uma carta precatória para outra comarca, para que ela se afaste e venha até a área limítrofe? Isso não faz sentido. Sim. Então, essa é uma das ideias desse cumprimento em comarca contígua, tanto comarca contígua de fácil comunicação, como da mesma região metropolitana. É assim que a legislação trata, fácil comunicação em mesma região metropolitana. Eu já cumpri vários, tanto por deslocamento mesmo durante a diligência, iniciada em um ponto e concluído no outro, como busca e apreensão também. Eu lembro que eu já fiz de caminhão, e é a mesma situação, difícil de localizar, e a gente conseguiu localizar em comarca contígua. Só que normalmente isso acontece com comunicação processual, é o clássico. Citação e intimação. Quando a gente fala assim, busca e apreensão, prisão, penhora, todo mundo já fica, mas como assim, pode? Então essa foi uma das mudanças que a gente vai falar, que teve já tem bastante tempo no Código de Processo Civil de 2015, mas que muita gente não conhece ainda pensa que só pode fazer citação e intimação. Certo. Fica naquela, né? Além do pode, eu devo, né? Você está com essa ordem, e agora? É para outro município. Eu sou obrigado aí? É opcional? Como é que funciona? Quando você traz isso, a gente já começa a adentrar no cenário atual, porque são as dúvidas que vocês encontram no dia a dia, né? Presumo que os colegas também já vai comentando aqui embaixo para a gente já saber quem tem essas dúvidas aí e como é que faz. Já manda aqui também que a gente vai debatendo aqui como é que funciona. Mas eu fico pensando realmente a respeito disso, né? Porque você traz que gera essa dúvida de que realmente eu preciso ir. E quando essa dúvida vem, eu volto para o magistrado para conversar com ele ou não? O que acontece, Cleiton, é que na verdade ninguém quer ir. Ninguém quer ir na comarca mais distante, ninguém quer se deslocar, porque aqui em Alagoas, por exemplo, é tudo perto, mas em estados maiores é tudo muito distante. Sim. Então você sai da sua comarca para atravessar, para ir para outra, tem gente que roda 2, 3, 4 horas para ir para uma comarca contígua. Então você perde o dia inteiro só para ir voltar para procurar uma pessoa. Isso não é razoável. E acontece, às vezes de maneira desnecessária. E se você tem uma ordem do juiz, em tese, em princípio, você precisa cumprir. Mas nem sempre isso é cumprível, vamos chamar assim. Tá. Às vezes é inviável você realizar uma diligência dessas e você precisa estar alinhado com o magistrado para poder ter um diálogo, para poder explicar quando é possível ou não. Porque, veja, antigamente, nos primórdios, quando a gente só tinha um processo físico e tudo era analógico, era de se pensar assim, olha, enviar uma carta precatória é burocrático. Então, eu envolvo o trabalho da secretaria, do juiz, eu envolvo o correio para enviar uma carta física para outra comarca, vai abrir um novo processo que vai passar pelo juiz, vai passar para o outro servidor interno, vão expedir um mandado. Olha quanta coisa eu já falei e eu poderia somente expedir um mandado. Então essa é a ideia da carta da comarca contígua, é pular essas etapas para que você consiga ter uma celeridade maior, você ter uma efetividade maior. Mas o que às vezes não se pensa é qual é o custo logístico para o oficial e o tempo que vai levar para ele se deslocar até esse outro endereço. E mais, será que ele vai encontrar? Penso porque é um endereço mais difícil. Mas isso era completamente plausível quando a gente falava quando a gente falava da era analógica, Sim. do processo analógico. Hoje a gente já migrou quase completamente para o digital, e não só o processo, mas as comunicações entre as próprias unidades. Hoje, para você, dentro do mesmo estado, tá? Vamos ficar dentro do mesmo estado. Para você enviar uma carta precatória para o mesmo estado, hoje é muito prático, hoje é tudo sistema eletrônico, é bem automatizado. Então, por que eu vou fazer o Daniel rodar 2, 3, 4 horas ou menos do que isso? Mesmo que seja um local mais próximo. Se eu tenho lá naquela região um oficial de justiça especializado na área, em que no dia seguinte ele recebe o mandado. É rápido. E olha que você nem está falando nas condições de transporte. Porque normalmente aqui na nossa região, a gente tem uma estradazinha, não vamos falar de buraco e qualidade da estrada, né? Porque é Brasil. Mas muita gente de outros estados, interiores,
Cara, é estrada de barro, às vezes precisa pegar uma canoazinha, uma embarcação pequena. É pancada. Pra chegar lá, E o né? Mauro falou chegar. agora, toda essa logística e tal, às vezes com o oficial é mais fácil, mas lá nos juízos, dificilmente os analistas ou os funcionários, os servidores em geral pensam, como que o oficial vai fazer isso? Isso é genérico para todo mundo, né? Não se pensa muito. Pois é, então o pessoal nem sequer, eu acho que se liga em relação a como que ele vai fazer, de que forma, quantos quilômetros esse cara vai ter que rodar com seu carro particular e é uma dificuldade. Qual é a facilidade da outra comarca cumprir essa ordem, cumprir esse mandato? Qual é a distância do endereço para a sede da outra comarca? Porque eu aqui da minha comarca posso ter que rodar 3 horas para chegar. O oficial da outra comarca rodaria 20 minutos. Mas são comarcas contíguas, são comarcas de fácil comunicação. Então, no final, às vezes, conhece aquela história de o barato sai caro? Sim. Você acha que está economizando o ato processual, mas você está levando o triplo do tempo para fazer. Os demais processos que você tem na sua comarca, que dependem do oficial de justiça, vão atrasar, porque esse oficial vai estar rodando horas e horas e horas procurando, vai levar 5 vezes mais o tempo, até para rodar dentro da localidade que você já conhece, você chega e você vai direto no endereço. O oficial de fora vai chegar, vai perguntar, vai ter que ir de novo. O ato, às vezes, vai ser negativo, porque ele não vai conseguir informações. O oficial do local conhece as pessoas, conhece os pontos importantes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você escolher. Eu vou determinar que esse meu oficial da minha comarca atravesse a comarca para poder fazer essa diligência. Então, hoje, nessa era digital, a gente precisa pensar. Muitos não pensam nisso que a gente está falando. Simplesmente dizem, não, é possível, é mais fácil, a gente faz um ato só, o oficial vai. Às vezes é melhor. Às vezes é melhor, a gente vai discutir hoje no vídeo quando é que é melhor fazer isso. Mas às vezes é pior. E aqui em Alagoas, eu sei que outros estados também, em São Paulo, por exemplo, já se resolveu esse problema. Porque não precisa mais expedir carta precatória dentro do mesmo estado. É a chamada central compartilhada. Isso é muito interessante. Funciona para comunicação processual. Como é isso? Se eu, da minha comarca, preciso de uma carta, cumprir uma ordem em outra, o juízo ele não vai emitir uma precatória, ele faz um mandado. Mas como tudo é eletrônico, o mandado já cai na mão do oficial de justiça da outra comarca. Pode ser na outra extremidade do estado. Entendi. Isso hoje funciona dentro do estado. No futuro, eu espero que isso funcione também entre os estados. Comarcas do mesmo estado aqui em Alagoas, né? E atos de comunicação processual. Atos de comunicação. Por enquanto, somente comunicação. Entendi. O que é a grande maioria do que a gente faz em relação a comarcas contíguas. Por quê? Vamos lá. Vou dar um exemplo assim em relação à região, tá? Vamos dizer que você tenha um mandado para cumprir. Vamos aqui, indo para Recife, a gente tem, sei lá, Cidade de Escada, por exemplo. Ok. Né? A gente tem lá a Cidade de Escada, que fica mais próximo de Recife do que de Maceió. Por que enviar um oficial daqui para lá e já não enviar um de lá, de Recife para perto? Aí eu fico com essa dúvida, porque por que o processo é gerado aqui em Alagoas e não é gerado diretamente lá? Isso vai depender das regras de competência. Das regras de competência para a tramitação processual. A competência pode ser em função da matéria, em função do território. Geralmente ele é em função da residência, ou do autor ou do réu, ou do fato quando é um crime. Então isso não é uma opção escolher, né? Em regra não é uma opção você escolher onde vai ser o processo. A própria legislação já diz, olha, esse processo pela natureza, ou por onde ocorreu o crime, ou por onde mora o autor ou o réu, ele vai ter que ser em Alagoas. Alguns atos processuais vão ser realizados fora. Quando uma testemunha mora em outro estado, tem que ter uma audiência. Quando o réu ou o autor se mudou, tem que intimar. E aí não tem jeito, vai ter que cumprir o ato processual fora da sede de onde tramita o processo, de onde existe ali o juiz competente. Entendi. Aí é mais uma questão do direito do que de procedimento mesmo. Sim, sim. Mas aí, nesse seu exemplo, o processo, por exemplo, nasce no estado de Pernambuco, lá em Recife, e aí vem uma carta precatória para cá, porque nós estamos falando de 2 estados diferentes, né? Sim. Vem uma carta precatória para Alagoas, na Justiça Estadual, nesse caso, e aí o oficial daqui
vai cumprir uma ordem do juiz daqui, tá? Em função do processo que é de lá. Então, o juiz de lá expede uma carta precatória para o juiz daqui, determinando que se cumpra o ato que ele precisa. E devolve, né? E devolve. Então, o oficial daqui, o juiz processa, tramita, o oficial cumpre, devolve para o juiz daqui de Alagoas e o juiz daqui devolve para o juiz de lá. Mas é realmente a burocracia, porque cada precatória é um processo novo que se abre. Então, é mais um que vai para a pilha, são mais funcionários lidando com aquilo, mais servidores expedindo atos e publicação em diário oficial, oficial de justiça rodando em função de outros processos. E aí a gente pergunta, é necessário uma precatória? Sim? Não? Quando? Por quê? Cadê o meio eletrônico, que não é o foco, mas a gente pode falar disso também. É porque resolve, né? Presumo Sim. resolve. Mas nesse exemplo que você perguntou aí, já não se trata de comarca contígua, tá? A gente está aqui na capital, então em relação a esse município que você falou, não é comarca contígua, mas se trata de precatório. Isso. Eu fiquei com essa dúvida em relação a isso, mas como eu entendi que o Mauro falou que é pela origem do local, a origem do processo, né? Na localidade dele, então por aí é que o Estado que responde. E eu não critico, tem muita gente que critica esse tipo de diligência. Os oficiais não gostam disso porque atrapalha o nosso serviço. Mas é muito custoso para o Estado fazer isso, o Daniel falou, gerar um outro processo, envolver um monte de servidor. E a ideia da comarca contígua é justamente encurtar etapas, baratear o processo, deixar ele mais rápido. Mas até onde? Ele não pode ser usado de maneira desmedida, ele tem que ser usado com estratégia. Senão mais prejudica, como eu disse, é o barato que sai caro. Tem que ser usado com estratégia. Na ótica do processo e não na ótica da sua etapa de trabalho. Sim. Porque às vezes o juiz, os servidores do cartório podem pensar, aqui eu só expresso um mandado. Do contrário, eu tenho que fazer toda aquela burocracia que a gente falou há pouco, né? Aqui é fácil, só expede um mandado e, adivinha? O oficial resolve. Então, nem sempre é assim. Às vezes esse oficial resolve, é uma galera de tempo de diligência e o oficial deixa de fazer outras coisas e tudo aquilo que a gente já comentou e as consequências. Deixa eu dar um exemplo disso, de enviar precatória e também não funcionar. Às vezes o oficial local daqui não tem conhecimento para ir para lá, às vezes o oficial de lá também não desconhece determinado endereço. É muito dinâmico isso. Eu já localizei o endereço em outro estado, fazendo buscas, fui pelo Google, pelo Maps, Street View, e eu localizei o imóvel. Olha só que interessante, eu achei o imóvel, mas eu não tinha como fazer a comunicação, não tinha nenhum tipo de contato eletrônico. Então eu certifiquei, e era no outro lado do país, teve que ter uma precatória, não teve jeito. Mas eu tive o cuidado de colocar a coordenada geográfica, porque eu achei no Google, coloquei a coordenada para ajudar o colega oficial do outro lado do país. E às vezes uma carta precatória leva meses para ir, meses para voltar. Depende muito da dinâmica de cada juízo. Pois a comunicação foi. Depois de algum tempo, eu pesquisei o processo, estava acompanhando, ela retornou e não incluíram a coordenada geográfica que eu coloquei. Eita. E o oficial de justiça na região não conseguiu encontrar o endereço. Não era um endereço muito óbvio. Ele não conseguiu encontrar. Então foram meses para poder ir à precatória. E voltou negativa. Se eu tivesse acesso a esse endereço, se fosse uma comarca contígua, eu já tinha achado. Sim. Eu iria lá e resolveria o problema. Então, entendi. E o legal mesmo, assim, olha que interessante também. Às vezes vem uma carta precatória do outro lado do país, endereço bonitinho, rua, tá lindo. E vem um telefone. Aí eu, caramba, a galera do outro estado ou da outra região que seja, mandou a carta para cá, o juiz deprecou, né? E aí cria todo esse procedimento de novo, abre processo, sei que lá, envolve todo mundo e tem um telefone do destinatário na ordem. Cara, você sabe o que você faz? Você assiste esse videozinho aqui, ó. Comunicação processual por meio eletrônico, pra gente não misturar aqui os assuntos. Tá aqui um cardzinho, dá uma olhadinha lá que a gente discute um pouco sobre isso, inclusive quando o destinatário está em outro país. Citação criminal, por meio eletrônico, essas coisas todas. Depois dá uma olhadinha lá. Eu quero te fazer uma pergunta, cara. Faça duas. Aproveitar sobre isso que a gente tá falando. O que aconteceu com a tua mão? Cara, Você abriu o vídeo mostrando mão pra galera enfaixada e não fez nenhum comentário. eu tava gravando um filme
Aí eu me lesionei no meio da gravação e segurei um dia ainda de gravação para não ter que botar esse procedimento aqui para poder terminar o filme. Tava dando porrada em alguém? Não, foi um probleminha lá numa cena que eu tive que arremessar um material e o material pegou no meu dedo. Não podemos falar sobre spoilers aqui. Aí estou aqui, vou passar 15 dias com o dedinho assim. Eu vou aproveitar aqui. Vamos ter Já mais que um. você não pode jogar, Eu não posso mexer, vou deixar você aqui. mexe por mim. Já eu jogo sozinho. Tá, Mauro, Tá. o que diz a lei? Muito bem. Assim, rápido? A lei. Pera aí, não diga, não responde ainda não. Eu vou contar pra galera. Ali, a gente iniciou por uma ideia deste cara, um novo quadro de vídeos lá no Instagram, chamado O que diz a lei? O que diz a lei. Então, uma vez por semana, mais ou menos, vai vir um videozinho, daqueles vídeos curtos lá no Instagram, específico sobre esses quadros, quando o Cleiton pergunta pro Mauro, vai estar lá, vocês vão ver. Massa De demais. vez em quando ele me pega de surpresa, como agora. Mas o que diz a lei? Pode mandar. Isso foi Então, é alguma pergunta específica? E senhor, o que diz a lei sobre as comarcas contíguas? A lei fala em 2 trechos sobre as hoje comarcas tem, né? contíguas. Hoje tem, né? Claro Tá bom. que tem. Tem que ter, inclusive. A gente comentou aqui no começo sobre comunicação eletrônica e os outros atos executivos, e eu sempre gosto de mencionar o Código de 73, que vigorou até 2015 agora, né? Não tem tantos anos assim, 2015. E lá ele trazia expressamente a possibilidade de comunicações eletrônicas, né? De comunicações processuais em comarcas contíguas. Estava lá expressamente que o oficial de justiça pode. Então, ele não traz como uma obrigação, ele traz como uma possibilidade, mas tem entendimento já sobre isso, eu vou comentar. Ele pode realizar essas diligências. Quando a gente chegou no Código de 2015, isso foi ampliado. A gente deixou de poder fazer somente comunicação e também pode realizar atos executivos. Então, a gente tem nos 2 artigos, a gente tem, vou pegar minha cola aqui, no principal que fala sobre as comunicações processuais e atos executivos, no 255, e novamente no 782, que é o artigo que fala que o juiz vai determinar os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. E ele repete, os atos executivos podem ser realizados também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação ou mesma região metropolitana. E aí surgem várias dúvidas em relação à competência e à jurisdição. Porque as pessoas têm muito receio de sair da região de competência do magistrado para realizar um ato processual. E antes de 2015, de fato, isso não era possível para os atos executivos. Eu não podia fazer uma penhora, uma avaliação, e eu vou mais longe, uma busca e apreensão, uma prisão, um despejo. Tudo isso é ato executivo. Gosto de lembrar, atos executivos são aqueles que envolvem os atos materiais de um cumprimento de uma decisão, de uma materialização de uma decisão, que não são exatamente as comunicações processuais, não é só penhora, são todos os atos onde o oficial de justiça vai lá e executa uma ordem judicial e materializa. E aí isso foi permitido a partir de 2015 e gerou uma certa celeuma. Ainda se fala hoje, pessoas falam hoje e se utilizam de jurisprudência antiga, dizendo que busca e apreensão não pode ser feita na próxima comarca, dizendo que uma penhora mesmo, ou um outro ato executivo não pode, porque está pegando jurisprudência anterior a 2015, Entendi. baseado no Código Antigo de 73. E não se tem muita discussão depois disso, não se acha material sobre esse tipo de ato processual, de ato executivo. Mas está claro, está lá no Código, então a diligência que o Daniel fez é perfeitamente possível. Veja, o Código diz pode. O Código não diz que o juiz necessariamente vai determinar. É uma prerrogativa do oficial de justiça de realizar esse ato para trazer maior celeridade ao processo. Nesse ponto, a gente tem alguns colegas, os oficiais, que são mais conservadores, cujo pensamento em geral é assim: preciso da ordem dessa determinação expressa no mandado. Se não tiver dessa forma, eu não cumpro. Então a gente deve ter muito cuidado em relação à determinação legal, ao conteúdo legal e à ordem no mandado. A gente não cumpre só o mandado, né? O Mauro gosta de fazer isso, a gente cumpre a previsão legal.
Então, não necessariamente tudo precisa estar expresso no mandado. Apesar da gente entender que existem vários colegas aí com pensamentos mais conservadores, mas o oficial tem que ser proativo e agir conforme suas atribuições e não focar somente no mandado e ter mais essa visão mais aberta quanto à legislação que complementa o que está na ordem do juiz. Então, tentar, como o Daniel falou, abrir um pouco mais a visão e ser mais proativo nessa questão. E se a gente tem a visão mais macro do processo, do que é necessário para o processo, do que é mais custoso, o que é menos custoso, e o que diz a lei, que o que o Daniel falou agora reflete o seguinte: o oficial de justiça ele cumpre 2 tipos de ordem: a ordem judicial e a ordem legal. A gente tem um comando normativo que também nos obriga ou nos dá prerrogativas ou nos traz limitações. E esse é um dos casos. O oficial pode decidir se vai realizar o ato na comarca contígua ou não, quando ele tem uma ordem para a sua região, mas ele identifica que a diligência pode ser realizada extrapolando os limites da sua comarca. E aí vem o questionamento: mas isso não é invasão de jurisdição? Se o oficial de justiça faz de maneira autônoma, se ele decide fazer, ou mesmo se o juiz determina que o oficial de justiça vá na próxima comarca, isso não seria extrapolar a competência do juiz para decidir? Isso é uma dúvida justa, é uma dúvida razoável. E essa pergunta pode apertar mais um pouquinho. Vou mandar para você, que eu acho que você já complementa de uma única vez. Porque a comarca contígua, ela pode estar, inclusive, num estado diferente. Pode. Aí essa pergunta, essa dúvida em relação à jurisdição, potencializa quando a gente está falando de justiça estadual. Ou se falar de justiça federal trabalhista, pode estar na comarca limítrofe entre as regiões. E aí a competência é de outro estado, de outra região. E agora? E agora a gente precisa... Né? Piorou, mas a resposta é a mesma. Pois é. A gente precisa saber o que diz a lei e precisa saber alguns conceitos jurídicos. Eu vou falar de forma bem resumida para não cansar ninguém. A gente tem a jurisdição e a gente tem a competência. Esses 2 institutos são relacionados ao juízo, ao juiz. O juiz exerce a jurisdição, que é dizer o direito, decidir, em todo o território nacional. A sua decisão tem validade em todo o território nacional. A competência limita o exercício da jurisdição de acordo com regras territoriais, de acordo com a matéria, e aí o juiz decide dentro daquela esfera. Os atos decisórios são realizados dentro daquela esfera territorial. Isso não significa que essa decisão não tem efeito em alcance nacional. Ela tem efeito em alcance nacional. E mais, o que se limita ao território é a atuação do juiz. São as decisões do juiz. É o processo judicial. Os atos processuais podem ser realizados fora da área de competência do magistrado. Ele não extrapola a sua competência quando ele determina um ato fora da sua região. Veja, uma comunicação, uma citação, uma intimação por carta ou por meio eletrônico, ela não precisa de autorização de nenhum outro juiz do país. Ela vai direto, ela vai de um extremo ao outro. O juiz não está invadindo a competência, porque a matéria que ele vai julgar está dentro da sua área de competência, dentro da sua jurisdição. Quando o oficial de justiça sai da área territorial, da competência territorial do juiz, para realizar um ato processual, é como se ele pegasse aquela situação fática e trouxesse para dentro do processo. Entendi. Não se extrapola a jurisdição, não se extrapola a competência. E o Código de Processo Civil é muito claro quando ele diz isso. Olha, o oficial de justiça pode realizar esses atos. Por que o oficial de justiça não pode ir de um extremo do país ao outro, assim como uma correspondência vai, assim como uma comunicação eletrônica vai? Por que o oficial de justiça não vai? Porque não é viável. Porque não dá. Simplesmente por isso. Porque o nosso trabalho é analógico, nós nos deslocamos fisicamente e nós não temos logística, como por exemplo os Correios têm, de transmitir uma carta para o outro lado do país. A nossa logística para fazer isso se chama carta precatória, que segundo a legislação é um novo processo.
Ou seja, nós podemos sim realizar quaisquer desses atos. E a nossa limitação é a comarca contígua, porque se eu ultrapasso essa comarca contígua, já se presume que é um prejuízo para o deslocamento. E a gente tem oficiais de justiça na outra região para poder realizar esse ato. Então essa preocupação que as pessoas têm, embora seja uma preocupação legítima, ela não procede. Então nós devemos realizar esses atos nas comarcas contíguas sempre que a situação for benéfica ao sistema da justiça em geral. Não é benéfico para mim, oficial, não é benéfico para a secretaria, não é benéfico para o juiz, não é benéfico para a parte. É benéfico para a máquina, para o sistema. O que for mais barato, em outras palavras, a gente faz. Então, peraí, a gente falou de estados diferentes, o oficial de justiça pode ir e tal, mas a coisa ainda pode ficar um pouco mais curiosa. Porque a gente pode ter ordens da Justiça Federal para que o oficial de justiça estadual cumpra determinado mandado. Em outra região, em outra comarca, em comarcas contíguas. A aplicação dessa lei também se coloca para a Justiça Federal, trabalhista, estadual, elas se comunicam nesse sentido? Também, o que você está falando aí é a competência delegada, onde a Justiça Federal delega para a Justiça Estadual uma competência. É o mesmo que uma carta precatória. Carta precatória, o juiz de uma comarca depreca para outra. Na competência delegada, a gente tem a federal, que tem uma competência mais abrangente, né? Competência territorial mais abrangente. Ela delega para a Justiça Estadual para realizar esse ato. Mas o oficial de justiça federal, ele tem a sua área de atuação que é muito mais ampla. As comarcas federais são muito mais amplas do que as comarcas estaduais. São. Então, a distância, o percurso para o oficial de justiça federal chegar, às vezes, é desarrazoado. Não dá para ele chegar. Então, tem essa previsão, né? Porque se não houver isso, a gente vai estar falando quase que como diligências em comarcas contíguas, em locais muito distantes. Mas quando a gente fala de carta precatória, é compreensível porque o juízo de um estado ou de uma região vai deprecar para o juízo de outro que vai iniciar um novo processo, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas quando a gente está em juízos de esferas diferentes, por exemplo, eu tenho uma região da justiça estadual, por exemplo, que é regional, né? Então é uma região muito grande em relação à justiça estadual. E a Justiça Federal, então, ela envia o mandado ou processo para o oficial estadual, de outra esfera para cumprir. Isso, é o equivalente, na verdade, a uma carta precatória. Mas isso acontece por carta precatória? Sim, sim. A competência delegada, ela se materializa também por uma carta precatória. É uma carta que sai nesse caso, de uma outra esfera para a esfera estadual. E aí a gente não fala em comarca contígua, porque veja, a gente tem as comarcas estaduais, que geralmente são menores, e a federal tem uma competência territorial maior. E que você está ligado que a galera não está vendo que você está desenhando. Não tem problema, mas sou eu raciocinando aqui. É comarca contida. Contida. Olha, vai confundir todo mundo. É uma comarca que está contida na região do tribunal. Isso, e aí o Tribunal Federal ele tem duas opções. Ele pode enviar o seu oficial de justiça lá para o final da sua comarca, viajar horas e horas e horas, às vezes mais de um dia, dependendo. Da sua região de competência. Da sua região, natural, ainda dentro da sua região. Ou ele pode delegar isso para a Justiça Estadual, e vai ser através dessa carta precatória, vai gerar um novo processo e o oficial de justiça local vai cumprir. Qual é o grande problema aí? Nós estamos falando de duas justiças diferentes, onde em alguns locais essa distância não é tão grande, às vezes é uma região ainda próxima, mas por conta de a Justiça Federal ter essa prerrogativa, é uma prerrogativa da Federal, ela encaminha para os oficiais de justiça estaduais, através de um novo processo, claro. Só que, tradicionalmente, a Justiça Estadual tem mais processos. Os oficiais de justiça estadual costumam ter uma demanda de trabalho muito maior. Então, o que eu posso dizer é que na prática, esta prática não é muito bem recebida pelos oficiais estaduais quando eles têm uma carga de trabalho muito grande. E a gente sabe que na Justiça Federal isso varia muito. Tem locais que tem uma carga grande, mas tem locais que a carga também é muito pequena. E quando essa distância que seria percorrida pela Justiça Estadual não é tão grande, aí se costuma criticar. Porque não se torna razoável.
sair de uma esfera para Porque não outra. se torna razoável. É a mesma teoria que a gente falou no começo. Por que eu vou fazer uma carta precatória na justiça estadual, de uma comarca para outra, se o meu oficial de justiça pode ir? Se a área é limítrofe, se é tão difícil para um quanto é difícil para o outro. Né? Aí eu não devo expedir uma carta precatória. No caso da federal, não deveria se utilizar da prerrogativa dessa delegação. Isso acontece muito nos processos de execução fiscal. E processo de execução fiscal corresponde a uma parcela gigantesca dos processos no Brasil. Então existe esse problema, tem que saber usar. Se não utilizar, Como são atrapalha. esferas diferentes, né? A Justiça Federal dificilmente vai saber a realidade da Justiça Estadual e vice-versa. Como é que se resolve bate-papo com a administração? Não é o oficial de justiça dizendo, poxa, mas eu sou federal, é muito mais fácil quando vai para o cara do estadual que já está lá. Por outro lado, o estadual fala, caramba, mas eu já estou louco aqui, cheio de mandado, e o pessoal da federal manda mais coisa para mim quando eles devem fazer. Então, a gente não está discutindo aqui se o oficial, o federal, o trabalhista, o estadual deve ou não, mas convidando a pensar sobre o ponto de vista administrativo. O que facilita para as esferas, o que prejudica uma em função da facilidade do outro. Isso é uma coisa que o oficial de justiça que cumpre o mandado não vai conseguir resolver, mas sim tentando levar o problema para a administração. Sempre a visão macro que a gente tem que ter, né? Nunca dá para a gente olhar para o nosso trabalho. E até esse bate-papo aqui vai despertar uma curiosidade ou até uma indignação em alguns colegas, porque, poxa, para mim é ruim, para mim é bom. A gente vai ter um monte de opinião em relação a isso nesse cenário. Deixa eu complementar essa questão, lembrei agora, vou virar de novo aqui no meu desenho, que ninguém está vendo. Isso aqui é a minha mente às vezes, tá? Eu faço isso. A Justiça Federal, pelo menos em Alagoas, eu sei que ela tem uma regra interna de distância, de diligência. Então, por exemplo, eu não sei qual é o número, eu vou chutar. Até 50 quilômetros, os oficiais federais vão fazer a diligência. Passou de 50 quilômetros, aí já fica distante demais, aí já delega essa atribuição para a Justiça Estadual. Tem essa regra, eu confesso que eu não sei se todos obedecem, mas tem essa regra e essa regra é importante. E olha que é 50 quilômetros, né? Para a gente aqui na nossa realidade é muito, mas para a realidade de alguns lugares 50 quilômetros é um pulo. Tem colegas que rodam 100, 200, 300 quilômetros para fazer uma ou duas diligências. É impressionante, são distâncias muito Mas longas. mais uma vez, é um exemplo, eu não sei exatamente qual é a distância. A gente está falando aqui sobre o processo civil, né? Processo civil. Se a no gente caso for para o penal é do mesmo jeito. No caso da competência delegada, que a gente falou agora, é a mesma coisa, civil e penal. Mas a questão da comarca contígua, que é o nosso tema, tem uma peculiaridade aí no penal. Porque não tem previsão para a comarca contígua. No penal. O processo penal não traz. Ele traz no artigo 353, é esse mesmo, que quando o réu está fora da jurisdição, fora da área do território do juiz, o juiz processante vai expedir uma carta precatória. A citação vai ser feita mediante carta precatória. Mas veja, de quando é o Código de Processo Penal? 1940 e... Fugiu agora, eu confundo o Código Penal com o Processo Penal. Década de 40. 40 na Segunda Guerra Mundial. Década de 40 é o Código de Processo Penal. O Código de Processo Civil, anterior a esse agora, era de 73. Ele já previa a comarca contígua, de 2015 permite mais ainda. Veja, quando a gente entende que não é invasão de jurisdição, não é quebra de competência quando a diligência é feita em outra comarca, eu posso pensar em fazer essa diligência também no penal, no processo penal. Qual é o prejuízo que o réu vai ter se o oficial de justiça, vou dar o exemplo de Maceió, atravessar Maceió e chegar em Rio Largo, que é colado, e o réu foi citado, o processo andou? Qual seria o prejuízo? Zero. Não é prejuízo, é uma questão processual. E como não se trata de invasão de competência, como eu já expliquei, como se trata também de uma questão processual, eu posso aplicar outras regras processuais. Claro, o Código de Processo Penal é expresso ao dizer, será carta precatória, ponto. Mas a lei processual permite essa flexibilidade. Não seria necessariamente o caso de analogia, porque não é uma lacuna.
Aqui é expresso, precatória, mas a gente não precisa se apegar a isso e é perfeitamente possível ter entendimento sobre isso, de que no penal também podem ser feitas diligências nas comarcas contíguas e não poderia ser diferente. Não faz o menor sentido, porque a comarca, a testemunha reside 10 metros depois da fronteira ali. Eu ia falar essa palavra. Exato. 10 metros depois, o oficial de justiça tem uma barreira invisível que ele não pode realizar aquele ato. Nesse caso aqui ele fala de citação. Então, não posso nem ligar para a pessoa se eu tiver o telefone, então, né? Aí é outro vídeo que você apontou. Aquele vídeo lá. Mas pode ligar sim. Deve. Cuidado na citação criminal, para não ser anulada. Se atente a todos os requisitos. Está lá no vídeo, deixa o pessoal assistir. Está lá no vídeo. Então é isso, tem previsão de que vai ser expedida a carta precatória, mas em princípio, em respeito ao princípio da economia, celeridade, da eficiência processual, é perfeitamente possível. E mais, digo mais, a gente pode utilizar aí o princípio processual penal de que não há nulidade se não há prejuízo. É o pas nullité sans greffe. Não há nulidade se não há prejuízo. O ato atingiu a finalidade. E François? Français. Menino, tá danado. Français, ponto. Français. Então a gente busca até mais princípios, a gente pode falar de outros aqui, de instrumentalidade das formas. O objetivo não é um instrumento, não é o mandado, não é a precatória, mas sim a finalidade, que é a comunicação processual. Então, você, oficial de justiça, se está vendo ali a testemunha, o réu, cruzando a fronteira ali da sua comarca, pode ir, pode fazer a citação. Massa. Então entendemos o que disse a lei depois desse papo. Inclusive em francês. Inclusive em francês. O Mauro tá danado hoje. Mas vamos lá. Eu acho que eu falei errado, inclusive. Vou pesquisar melhor aí. Pesquise. E se você souber francês, bota aqui. O pessoal fala pas de nullité. Eu acho que é pas de nullité. Eu acho que o S não se pronuncia. Olha só. Corrijam aí, se eu estiver enganado. Escrevam aqui como é que se pronuncia essa frase aí. Estou curioso. Je ne sais pas. Ó, je ne parle pas. Pas é P-A-S. Je ne parle pas. Então deve ser pas de nullité e não pas. Aí. Se você resolveu o problema agora, então resolva esse problema. Você pegou, tá com mandado lá para fazer em comarca contígua. Como é que faz na prática? Daniel, diz aí, vai. Como é que faz? Já falei tanto Você de lei. faz como se você estivesse aqui. Fazendo do mesmo jeito. Exatamente a mesma coisa. Você se benze quando chegar na linha Na divisória. fronteira e Mas passa. Só não vá para outro país. Não muda absolutamente nada. Na verdade, muda duas coisas, mas nada em procedimento para o oficial. Ansiedade, duas não, uma coisa, eu posso resumir tudo em ansiedade. Porque eu vou para um lugar que eu não conheço, eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas esse é um cenário que normalmente eu não sei o que eu vou encontrar aqui. Sim. Né? Mas isso fica mais tenso quando eu estou numa região que eu não conheço. E quando eu estou em casa, aspas, no meu zoneamento, qualquer coisa que dê ruim ali, eu meio que já conheço as rotas, já conheço o que fazer, eu estou em casa. Quando eu estou numa outra região, a coisa fica um pouco mais tensa. Mas isso, de novo, isso é uma coisa individual do oficial de justiça. O procedimento não muda. É exatamente a mesma coisa. Vou chamar apoio policial? A mesma coisa. Só que, de novo, se eu estou em casa, às vezes eu já tenho contato, às vezes eu já conheço os policiais, a viatura, é uma coisa mais intimista. Porque o oficial está ali sempre, apesar de eu não ligar para o policial, né? Eu ligo lá para o comando, etc. Então, para resumir, procedimento, a mesma coisa. Google Maps ajuda, mas ajuda aqueles endereços que são mais facinhos, né? Que estão lá mapeados, quando você chega num conjunto, quadro e tal, que a gente não tem esses detalhes no mandado. O que ajuda é o conhecimento do oficial de justiça no seu zoneamento, fora a gente não tem isso. Então é mais difícil de achar os endereços e às vezes mais perigoso porque a gente não conhece a região e se coloca numa situação diferente nesse sentido. E existe a possibilidade de você entrar em contato com outro oficial desse outro lugar? Claro, Sempre essa existe. troca de informação aí é importantíssima. Eu ia comentar isso. Sempre existe. Inclusive, se você conhece o amiguinho do outro lugar, você pode convidá-lo a participar da diligência com você, você pode perguntar para eles mais detalhes e tudo isso. Agora, é muito difícil quando a gente sai da nossa comarca
para ter esse contato assim mais próximo com o oficial, com um amiguinho de outra comarca, é um pouco mais difícil, porque o nosso dia a dia não está no nosso dia a dia, né? Quando você está na sua comarca, que é bem zoneada e tal, quando não se trata de uma comarca pequenininha, uma capital, por exemplo, que ela é bem zoneada, nós temos uma regra aqui em Maceió, por exemplo, em que se eu verifico que o destinatário ele se mudou, o endereço dele é outro, e não pertence mais ao meu zoneamento, se eu descubro isso dentro de um certo prazo, o meu mandado ele é redistribuído para outro oficial na mesma comarca, só porque mudou de zoneamento. Entendi. Qual é a finalidade? Cara, é tornar a possibilidade do ato mais fácil. Então, se eu já tenho um oficial de justiça da capital que trabalha no zoneamento na mesma cidade que eu, é muito mais fácil para ele, que já está lá, circulando aquela mesma região, de encontrar, enfim, de cumprir a diligência, do que eu. E é só dar um comando, né? É isso, um comando de redistribuição. E é simples assim. Eu acho que isso não existe em todos os locais, mas é uma ferramenta muito útil. Ela não atrapalha, muito pelo contrário, ela ajuda, porque... mas eu recebi um mandado de um outro oficial de justiça que não estava na minha carga. Cara, você vai receber de outros, mas com o tempo você também vai enviar para outros. Então a coisa meio que se equilibra e é mais fácil. Entendi. Esse contato é muito importante, só que ele é ainda mais difícil quando a gente está atravessando a fronteira do estado. Quando a gente está dentro do mesmo estado, a gente ainda conhece os oficiais, mas se eu sair aqui de Alagoas para Pernambuco, eu já tenho que conhecer os oficiais de Pernambuco, então fica um pouco mais difícil. E aí o que eu comentei no início, que você começou a exemplificar isso, foi em relação a outro país. Né? E aí, quando é para outro estado, eu sei que o juiz ainda tem a jurisdição em todo o país, eu sei que não é invasão de competência, que eu posso mandar uma carta, que eu posso mandar um e-mail eletrônico, que eu posso mandar o oficial de justiça também para a fronteira em outro estado. Isso não é problema não, mas se for outro país, Cleiton, se for para outro país, tu é oficial de justiça, tu vai atravessar lá a alfândega, a fronteira para procurar o réu no outro país? Ou nada. Quem é doido? Eu. Para sair preso de lá? E teu passaporte. É porque aí a gente está falando de soberania do país, né? E a jurisdição também, a atuação do juiz do processo, em geral, ela se limita... Em geral não, ela se limita dentro do território brasileiro. Se eu estou fazendo diligência fora, se eu estou ocupando o espaço fora, mandando o agente, fazendo uma diligência material, determinando o cumprimento de uma ordem, a gente fala em carta rogatória. Então fica difícil falar em atravessar uma fronteira para outro país, mesmo que seja 10 metros só, eu estou vendo a pessoa ali... Né? A gente vê isso em filme, né? Quando a pessoa vai ser presa. Atravessou a fronteira, a gente fala em soberania. Então, até mesmo em consulado, né? Quando tem a imunidade e tal. Então, eu nunca vi ninguém falar sobre isso, e a gente não trabalha em fronteira. Então, os colegas que trabalham em fronteira, tanto na estadual quanto na federal, já podem ter se deparado com isso. Eu acredito, em tese, aqui eu estou falando em tese, não posso falar da prática, que isso não seria possível. Eu diria não faça. Outra nação, outras leis, a nossa lei ela é federal, né? Ela não lhe autoriza a você acessar o território estrangeiro. Então, eu diria não faça, e é uma questão... Mas vai que tem um pacto aí de Mercosul, alguma norma que a gente desconhece, os colegas conhecem, mas realmente é algo que eu não vislumbro também não. Ficar dentro do Brasil, que é melhor. Você falou que o procedimento é igual, que ocorre tudo da mesma forma, e a gente até falou que seria interessante se tivesse o contato do coleguinha do outro lugar, né, para poder trocar informação e tal. Mas fiquei pensando aqui também que, vamos lá, o oficial ele vai, tá, reconhece a comarca contígua, certo? Mas ele não tem acesso a ela. Acesso físico, eu digo, é de difícil acesso, de difícil comunicação, enfim. Tu tá querendo criar problema, né? É, porque já me vem o que você falou lá no início, né? Do videozinho lá da comunicação eletrônica, meio eletrônico, que ajuda para tudo isso. Mas fiquei pensando assim, se essa necessidade do acesso físico e ele não consegue.
Tá, você está falando da facilidade da comunicação entre as comarcas, Aham. né? Se tem a rodovia, se é asfaltado. Isso. De chegar lá, De chegar confundir lá. a comunicação De chegar falada, É. a conexão entre as regiões, é isso. Aham. Olha, se o oficial ele percebe que tem que poderia fazer uma diligência nessa outra comarca e que realmente ela é de difícil acesso, ela não se enquadra na regra da comarca em que a comunicação pode ser feita. Então, se ele vai fazer por conta própria e percebe que não está fácil, né, literalmente não está fácil, ele certifica e devolve, certamente vai ser expedido uma carta precatória, não tem mistério não. O problema dessa tua pergunta aí é quando eu recebo o mandado já direcionado, quando o juiz diz na ordem, faça a diligência na comarca contígua X, já coloca o endereço e distribui para o oficial, porque aí a gente tem um problema de ter uma ordem judicial. E também não se costuma discutir uma ordem judicial quando ela é legal, não é isso? Então a gente fica numa situação delicada, porque se o conceito de comarca contígua, onde são feitas as diligências, não está sendo atendido, em tese esse mandado não deveria existir. Porque a comarca não é qualquer comarca contígua, é aquela que é de fácil comunicação. Ou é na mesma região metropolitana. Se não se enquadra nesse critério, eu estou prejudicando a diligência, eu estou prejudicando o processo. Eu não tenho previsão legal, eu não tenho autorização legal para fazer essa diligência na outra comarca. Então eu tenho que ter o cuidado de observar isso e relatar ao magistrado, para que ele não entenda que eu não estou querendo cumprir a ordem, mas sim que não é viável esse cumprimento porque não se enquadra. Só que isso é uma questão um pouco subjetiva. O que é fácil comunicação, o que não é fácil comunicação? É um pouco subjetivo. Então eu recomendo que haja um diálogo aí com o magistrado, para quando esse tipo de coisa acontecer. Mas, em tese, se não é uma comarca contígua nos termos da lei, o oficial de justiça não teria o dever de cumprir. E o juiz não tem conhecimento, às vezes, sobre esses aspectos práticos da diligência, do local, do endereço. A secretaria não costuma saber, o juiz também não, é só o endereço. Esse endereço aqui é numa comarca contígua. Então eu vou expedir para o oficial de justiça. E o oficial, que é o especialista da área, tem que trazer essa informação para o processo. É o que eu ia falar, ninguém mais vai saber senão nós. Nós somos os especialistas na coisa. Então, nos cabe, nesse caso de detectar de verificar que não é fácil comunicação no sentido de conexão entre as comarcas. Sim, sim. É de difícil acesso, nos cabe relatar isso ao juiz de forma mais circunstanciada. Né? Fazer uma certidão mais completinha, alguma fotografia, algum Google Maps, alguma coisa nesse sentido, para que o magistrado, ao ler a sua certidão, entenda e verifique aquilo que você está falando. De fato, nesse caso, cabe aqui uma carta precatória. Vou deprecar para o juízo de lá. E aí é onde a gente fala da importância de uma certidão bem feita, de uma certidão circunstanciada. E eu adoro apontar aqui para cima, porque a gente já falou sobre esse tema num outro vídeo. O cardzinho aqui do lado fala como você fazer a sua melhor certidão, se quiser dar uma olhadinha lá depois. Mas eu acho que é dessa forma em que você pode dizer assim: juiz, eu entendo que seja uma comarca contígua, mas essa situação não se enquadra na previsão legal. Por esse motivo, relatado na minha certidão, eu devolvo o mandado para que seja emitida uma carta precatória ou para melhor julgamento. Agora tem uma outra situação também, correlata, que é quando o juiz pode tanto expedir a precatória quanto expedir o mandado. É uma questão de oportunidade e conveniência. É um pouco subjetivo. O que é melhor? Ir o oficial, como a gente já discutiu, ou enviar uma precatória para que vá ao oficial local, considerando que é uma comarca contígua nos termos da lei. E aí tem oficiais que não concordam com o entendimento do juízo em expedir o mandado e não querem cumprir. Aí é um problema. Por quê? Já foi feita uma consulta ao CNJ relacionado a isso, porque nós temos os processos eletrônicos, nós temos muita coisa automatizada. E o que o CNJ decidiu? Olha, se é uma questão de oportunidade e conveniência, se é possível tanto o mandado quanto a precatória, quem vai decidir é o juiz. O juiz, obviamente, que vai ter a última palavra. Se ele entende que é o oficial de justiça, o oficial tem o dever de ir lá cumprir. Então, aquele verbo pode, que o oficial de justiça poderá realizar diligências, na verdade, é um dever em que o juiz vai
vai decidir. Claro, se for a comarca contígua, dentro dos moldes previstos no Código de Processo Civil. Fácil comunicação ou na mesma região metropolitana. Perfeito. Então você pode curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e acessar o nosso site, que tem sempre os novos cursos e as novas informações sobre o que a Escola de Oficiais vem desenvolvendo por aí. E também não se esqueça de nos seguir no Instagram para acompanhar os vídeos semanais. E o Daniel já está com o controle na mão porque ele vai jogar videogame daqui a pouco e eu vou acompanhá-lo. Então, um abraço e até o próximo. E eu vou jogar.